Bom dia. Que bom ter você aqui, neste início de manhã. Antes de começarmos esta oração, convido você a desacelerar por alguns instantes. O dia ainda está começando. E antes de qualquer tarefa, qualquer notificação, qualquer compromisso, existe este momento, este espaço que é seu e de Deus. Feche os olhos por um momento, se puder. Solte os ombros. Deixe a mente se aquietar, como a superfície de um lago que encontra a calma depois da madrugada. Respire fundo e permita que esta manhã comece. Não com pressa, mas com presença. Talvez você ainda esteja com sono. Talvez a lista de afazeres do dia já esteja rodando na sua cabeça. Talvez você nem saiba muito bem por que abriu este vídeo agora. Mas saiba que não foi por acaso. Existe uma razão para você estar aqui, neste exato momento, antes de mais nada. Este dia que está começando pode parecer um dia comum, sem grandes expectativas, sem grandes marcos. Apenas mais uma manhã de rotina. E é exatamente para essa manhã que esta oração foi feita. Porque Deus não habita apenas nos dias de avivamento e emoção intensa. Ele se levanta com você pela manhã. Ele está aqui agora, enquanto o dia ainda é jovem, enquanto tudo ainda é possível. Aquiete o coração. Permita que a palavra de Deus fale com você neste momento. Em seguida, caminharemos juntos em oração, entregando esta manhã e todo este dia nas mãos do Senhor. Em João capítulo 15, versículo 4 e 5 está escrito: Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que palavra poderosa para começar o dia. Estas palavras de Jesus não foram ditas nos momentos de crise. Foram ditas em uma última refeição, em uma noite comum antes da cruz. Elas nos lembram que permanecer em Deus não é uma ação de emergência, mas uma prática diária, silenciosa e profunda. E que fora dele, mesmo os esforços mais sinceros secam como ramos cortados da videira. E se há um momento ideal para renovar essa conexão, esse momento é amanhã. Antes que o mundo exija de você, antes que as demandas do dia comecem. Primeiro, permanecer. Antes de falarmos sobre nossas lutas, é importante lembrar quem Deus é. Deus é fiel, não apenas quando oramos com fervor, não apenas quando sentimos sua presença de forma intensa, mas também nas manhãs em que o céu parece em silêncio. A fidelidade de Deus não depende da nossa percepção. Ela existe independentemente dos nossos sentimentos. Deus é o Deus da manhã. Ele já estava acordado antes de você. Ele já preparou o caminho deste dia antes que você abrisse os olhos. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, a palavra nos diz: As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Não cada semana, não quando você merece, a cada manhã, incluindo esta. Ele é o Deus que permanece, e é esse mesmo Deus que nos convida, ainda nesta manhã, a permanecer nele antes que o dia tome conta de nós. Talvez nesta manhã você esteja sentindo o peso de uma fé que parece ter esfriado, não por incredulidade, mas pela monotonia. As manhãs se repetem, as orações parecem as mesmas, e aquela chama que um dia queimava forte agora parece uma brasa escondida sob a cinza. Muitos de nós passamos por isso. Há uma diferença entre perder a fé e perder o entusiasmo. Há uma diferença entre se afastar de Deus e simplesmente estar cansado. E Deus conhece essa diferença. Talvez você tenha acordado hoje sem aquela motivação espiritual que gostaria de sentir. Talvez a rotina tenha tomado o lugar da reverência. E você se veja cumprindo hábitos espirituais pela manhã sem a mesma profundidade de antes. Lendo a Bíblia por obrigação, orando sem muita concentração, chegando até Deus mais por hábito do que por fome. Isso não é fracasso.
é humanidade. E é exatamente nesse espaço que Deus se move. Nas manhãs sem inspiração, nos inícios de dia áridos, nos momentos em que chegamos diante dele sem palavras bonitas, apenas com presença. Talvez você se reconheça em uma dessas palavras. Sonolento por dentro, acordou o corpo, mas o espírito ainda não despertou. Mecânico, orando e lendo por hábito, sem sentir profundidade. Ansioso, o dia ainda não começou e o peso já chegou. Seco, presente nesta oração, mas sem sentir quase nada. Firme, mas por pouco, ainda crendo, mas com esforço a cada manhã. A imagem que Jesus usa em João 15 é profundamente simples. Uma videira e seus ramos. Não é uma imagem de batalha ou de heroísmo. É uma imagem de conexão, de nutrição, de viver a partir de uma fonte que não é a nossa. E ela começa de manhã. Você já parou para pensar que talvez Deus esteja agindo mesmo quando você não percebe? Que nessas manhãs mais comuns, mais silenciosas, mais sem graça da sua vida, Ele continua te nutrindo. Pense em Daniel, não no Daniel da cova dos leões, mas no Daniel do dia a dia. A palavra nos diz, em Daniel 6:10, que mesmo sob ameaça de morte, Daniel foi para o seu quarto, abriu as janelas em direção a Jerusalém e se ajoelhou 3 vezes ao dia para orar e dar graças a Deus. Como tinha feito antes. Como tinha feito antes. Essa frase é poderosa. Não era novidade. Não era desespero. Era constância. Daniel não orava somente quando estava em crise. Ele orava quando tudo estava bem também. Ele havia construído, ao longo de anos de dias comuns, uma prática espiritual tão enraizada que nenhum decreto de rei conseguiu arrancá-la. E foi exatamente essa fé constante, cultivada manhã após manhã, que o sustentou quando a crise chegou de verdade. Pense também em Davi. Os salmos estão cheios de manhãs. Em Salmos 5:3 ele escreve: De manhã ouvirás a minha voz, Senhor. De manhã me apresentarei a ti e esperarei. Davi não esperava sentir inspiração para orar de manhã. Ele escolhia se apresentar e depois esperava. Havia uma disciplina ali, uma entrega cotidiana, que formou um homem segundo o coração de Deus. A fé constante não é a fé que nunca vacila. É a fé que continua. É o ramo que não se desprende da videira mesmo quando o vento sopra. É a mão que se estende para Deus logo de manhã. Mesmo quando os olhos ainda estão pesados e o coração ainda está silencioso, permanecer em Deus nas manhãs comuns é um ato de amor. É dizer, antes de mais nada, eu escolho estar com você. Mesmo sem sentir a sua presença com intensidade, mesmo sem palavras elaboradas, mesmo sem aquela emoção que às vezes acompanha os momentos de adoração. Você está aqui, e isso importa. E essa fé, silenciosa, persistente, matinal, é preciosa aos olhos de Deus, porque é ela que sustenta a longa jornada. É ela que chega ao fim do caminho com os joelhos dobrados e o coração intacto. Permaneça. Não porque você sente vontade todos os dias, mas porque Ele é fiel. Permaneça. Porque o fruto que Ele quer produzir em você nasce justamente da conexão sustentada nas manhãs ordinárias. Uma de cada vez. Agora, com o coração mais tranquilo e a mente voltada para Deus, vamos nos colocar na presença do Senhor e orar juntos. Você não precisa de palavras perfeitas para começar esta manhã com Deus. Você não precisa de uma emoção específica. Traga o que você tem agora. Seja sonolência, seja gratidão, seja a ansiedade deste dia que ainda vai começar, seja a paz de quem já chegou até aqui. Tudo isso tem lugar diante de Deus. Como Davi dizia, de manhã me apresentarei a ti e esperarei. Vamos nos apresentar juntos. Respire mais uma vez. E agora, vamos orar. Senhor Deus, eu venho diante de ti neste início de manhã. Não com um grande discurso, não com palavras elaboradas, mas com o coração simples de quem escolhe, mais uma vez,
começar o dia na tua presença. Tu és fiel. Eu sei disso. Não apenas porque sinto agora, mas porque toda a tua história com o teu povo me diz que tu nunca abandonas. Tu eras fiel quando Daniel se ajoelhava de manhã, tarde e noite, mesmo diante da ameaça. Tu eras fiel quando Davi levantava a voz nos salmos ainda na madrugada. E tu és fiel agora, nesta manhã comum em que eu me aproximo de ti. Obrigado por mais uma manhã, por mais um dia de vida, de graça, de oportunidade. Mesmo que este dia não traga nada de extraordinário, eu agradeço por ele, porque tu estás nele. Perdoa-me pelos momentos em que confundi distância com abandono, pelos momentos em que pensei que o teu silêncio era sinal de ausência, quando na verdade tu estavas agindo em profundidades que eu não conseguia ver. A minha percepção é pequena, mas tu és grande. Entrego-te esta manhã, com suas tarefas, seus encontros, seus desafios que ainda virão. Entrego-te as preocupações que já acordaram comigo, as incertezas sobre este dia, os medos que prefiro não confessar em voz alta. Tu já os conheces, e eu confio que tu cuidas. Hoje, antes de qualquer coisa, eu escolho permanecer em ti. Como o ramo que não pode viver separado da videira, eu reconheço que sem ti, nada do que eu construir hoje terá raiz verdadeira. Nesta manhã, renova em mim o desejo de te buscar, não apenas nas emergências, mas em cada amanhecer. Onde houver frieza, traz brasa. Onde houver rotina sem alma, traz presença. Onde houver oração mecânica, traz encontro. Eu não peço sentimentos artificiais. Peço realidade. A realidade de estar ligado a ti desde o início deste dia. Declaro hoje, minha confiança está em ti, não nas circunstâncias que ainda vão se revelar, não na forma como me sinto agora, não no que conseguirei ou deixarei de conseguir até a noite. Minha confiança está na tua fidelidade, que se renova a cada manhã, como a palavra promete. Que ao final deste dia eu possa olhar para trás e reconhecer, mesmo que silenciosamente, que tu estiveste aqui, nas conversas, nas pausas, nos trabalhos e nos descansos. Tu estiveste aqui e eu escolhi permanecer. Descansa o meu coração em ti, Senhor, que eu saia desta manhã não com ansiedade, mas com paz. Não com a pressão de provar minha fé, mas com a segurança de quem sabe que tu já provaste a tua. Que eu vá para este dia como um ramo que permanece na videira, simples, conectado e pronto para dar fruto no tempo certo. Em nome de Jesus, eu oro, com fé simples, com coração aberto, com a certeza de que tu me ouves nesta manhã. Amém. Se esta oração de manhã falou com o seu coração, escreva Amém nos comentários como um ato de fé, não como ritual, mas como declaração, como forma de dizer: eu comecei este dia com Deus, eu escolhi permanecer mais uma manhã. E se você carrega um pedido de oração no coração, algo pesado demais para enfrentar sozinho neste dia que está começando, deixe também nos comentários. Será uma alegria caminhar com você em oração, porque a fé se fortalece quando exercida em comunidade. Você não está sozinho nessa jornada. Somos muitos ramos, mas todos ligados à mesma videira. Que Deus abençoe seu dia. Que você possa caminhar conectado na videira. E que Deus esteja presente em cada passo que der hoje.